Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. A luz da palavra. Amém, pessoal? Antes de mais nada, vamos compartilhar, né? Você que vai entrando aí, você que está na retransmissão, vai ver na retransmissão também. O pessoal que está no relógio de oração vai estar agora às 18 horas. Mauricião, meu parceiro, meu irmãozão aí de Mogi. Muito boa noite com muita alegria. Pessoal aí de Mogi, um grande abraço a todos aí. Deixa eu ver aqui. Maristela Campos, boa noite com muita alegria. Rúbia, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês, estou muito feliz. À luz da palavra, grande bênção. Terminamos um livro essa semana. Bruna, boa noite com muita alegria. Pessoal, não se esqueça aí, vamos entrando e vamos compartilhando em nome de Jesus. Nós vamos ter aí o pessoal, alguns estão fazendo o relógio de oração das 18 horas, né? Então, às vezes, você vai ver que tem um pouco menos de gente aí, porque o pessoal está fazendo o relógio de oração. Acabando o relógio de oração, o pessoal vai ver, logicamente, que hoje nós começamos um livro novo, né? Quem não viu no mês de abril, nós ficamos aí praticamente 3 dias, 2 programas no mês de maio. Fala sobre o livro de Gênesis. Então dá para você voltar lá, ler, ver toda a parte de Gênesis, para você acompanhar a gente aí, e aí ficar mais tranquilo. No final de semana, se você precisar ver um capítulo ou outro, tá bom? Boa noite, Maristela. Boa noite a todos aí, pessoal. Então, não se esqueça, nós terminamos o livro de Gênesis, grande bênção. Na segunda-feira nós fizemos, inclusive, um resumo no final. Fiz um resumo aí, a gente passeou um pouquinho mais, né, sobre todo o capítulo. Chegamos lá desde o comecinho, né, e fomos até o último capítulo, lá, o capítulo 58. Então, um livro onde conta a história, né, e nós, servos de Deus, temos que saber a história, né, como surgiu, né, o mundo e como aconteceu algumas coisas. Nós vamos saber, né? Não dá para servo de Deus falar que não sabe isso aí. Livro de Gênesis, eu acho que qualquer pessoa, o mínimo que tem que saber é o livro de Gênesis. Depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E diferentemente, como eu falei para vocês, pessoal, nós não íamos ler segundo a ordem que está escrito nos livros bíblicos. Nós vamos ler de que forma? Ordem cronológica dos acontecimentos. Então, agora, talvez você não estranhe muito, mas na hora que chegar no livro de Juízes, de Primeira Reis, Segunda Reis, nós vamos ver muito disso. Por quê? Porque as palavras na crônica se encontram, então nós vamos ler de um livro, vai para cá, volta. Então vai ser bastante, no meu ponto de vista, vai ser legal. Então a gente vai dar uma navegada de uma forma completamente diferente. Só que, quando chegarmos lá, nós vamos ter que estar muito atento para a gente não perder aí o fio, né? Não perder o fio da meada, como diz o mundo aí, né? Não perder o fio, para a gente não perder aquilo que nós estamos estudando. Vou ter que prestar um pouco mais atenção ainda. Amém? Então, tranquilinho, vamos começar hoje o livro de Jó, pessoal. Jó é um dos livros mais antigos, né? Segundo até os estudos e por conta de toda a parte histórica que relata, em épocas, né? A forma como o povo vivia e algumas, as terras, né? Nós vamos ver que a terra de Uz, né? Que fala lá onde Jó viveu, ela lá vem da descendência de Esaú, vou falar para vocês hoje. Então a gente vai ver que, segundo os estudos e tudo mais, é o livro mais antigo da Bíblia. Então está logo na sequência de Gênesis. Então nós vamos ver Gênesis, vamos ver Jó, depois nós entramos em Êxodo, e aí vamos embora. Aí o Pentateuco aí normal, né? O Pentateuco, e depois começamos a entrar um pouco mais, adentrar e já saindo da história, e vamos mergulhar um pouco mais nos livros. Amém, pessoal? Então, glória a Deus, vamos orar para a gente começar. Deixa eu te falar de ontem, né? Ontem nós tivemos o Prefiro Crer, né? Sempre eu faço comentário no dia anterior. Por quê? Para que vocês venham, se conectem para assistir o Prefiro Crer. Ontem nós tivemos a Miriam, né? O esposo dela teve aqui a semana passada, deu um testemunho extraordinário, falou do que Deus fez na vida dele, né? E a gente não tinha nem ouvido ainda da mulher dele. A mulher dele que veio primeiro para Hebron, encontrou a bispa, né, no monte. Eu e a bispa estávamos orando, provavelmente fazendo algum relógio de oração, né? Porque a gente, quando normalmente vai no monte, algumas situações, até porque monte pedidos, né, os propósitos, né? Nós estamos queimando os pedidos, nós vamos lá para orar, mas na grande maioria das vezes os propósitos mesmo, por causa da nossa carga horária aí, nem sempre a gente consegue. Então, mas realmente os propósitos. E nós estávamos lá e encontramos a Miriam. Eu nem lembrava, honestamente, não lembrava mais dela, né? Nem eu lembrava. Nem a bispa, né? E aí, o que acontece? Ela entrou no programa, começou a vir pela internet. No começo, parecia tudo muito esquisito, né? Fala certo, igreja pela internet, parecia algo muito... Não era pouco esquisito, não, era muito esquisito. Deixa eu ver se quem entrou aqui. Dona Deise, boa noite com muita alegria. Kátia Aguiar, boa noite com muita alegria. A Deise, a bonequinha da bispa. Porcelana, fala sério, já está melhor, glória a Deus. Luci,
E aí está o nosso querido Jefferson, estive com ele hoje à tarde. Sempre uma bênção estar com ele aí. Bem, então o que acontece? A gente encontrou, né? Ela lá, eu não lembrava de fato mais, ela achou um absurdo. Hã? Entendi. Fala boa noite para mim. Boa noite, Bispa, com muita alegria. Hoje nós temos a Bispa do estúdio, temos também a Belinha também está aqui, né? Então, se vocês ouvirem algum barulho diferente, é a Belinha. A Belinha gosta de participar. Os fios no alto, ela adora participar. Não, isso é ungida, agora. A Bispa foi me ungir para começar o programa, ela já viu que ela tem que ser ungida. Fala sério. Então, o que acontece, pessoal? Nós encontramos ela lá, no começo ela falou que conversou com a cunhada, né? Foi até um ponto engraçado quando ela estava contando ontem, que eu falei para ela assim, você foi buscar a tua cunhada no hospital e já levou ela direto pro monte? Sabe de Deus, aqui maluco mesmo, né? Pegou a cunhada no hospital, tinha acabado de ter alta e foi, né? E foi pro monte. Olha só. Aí levou pro monte, e aí encontrou a Bispa, quer dizer, propósito de Deus, logicamente, né? Começou a participar dos programas e aí foi entrando nos propósitos. E através do propósito ela foi tocada, logicamente, participou dos Valentes de Davi, deu testemunho de que ela entregou uma oferta Valente de Davi, está desempregada, e o Senhor fez grande bênção logo na sequência, acho que 1 ou 2 meses depois. Desculpa, eu sou mais a rinite, não sei se por conta do perfume ou por calor aqui, pode ser, exatamente. E aí o que acontece? Ela começou a participar, entregou o propósito, né, dos Valentes de Davi, logo na sequência do porta de emprego até sobejando. Ela tinha 2, ela tinha para escolher. Olha só o que Deus fez. Ela contou esse testemunho, o esposo dela já aprendeu com ela, também fez a mesma coisa, a amiga, enfim, tá todo mundo vendo o testemunho da Miriam e está fazendo a mesma coisa. Então você precisa ver o programa, né, do Prefiro Ter para você ver os testemunhos aí, né, o pessoal que está vivendo aí milagre. Amanhã temos um testemunho também extraordinário, diretamente de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Então amanhã nós temos uma bênção, né? A família dela é uma grande bênção, vai estar conosco aí, eles são de Mogi. Mogi também tem sido um grande, né? É festa também, né? É festa amanhã, porque quando eles estão aqui é sempre festa, né? O pessoal de Mogi é muito caloroso, o pessoal lá é demais. É uma família, né? Quem participa com a gente aqui na Hebron sabe que a Hebron é uma família, né? Deixa eu ver quem mais que entrou aí, vai te orar. Amado. Filha amada, amém. É isso aí. A Deise Bispão, glória a Deus. Então vamos orar, pessoal, para a gente começar o livro de Jó. Vamos ver se a gente consegue terminar nesse mês. Se não terminar também, amém. Nós vamos tranquilinho, porque alguns capítulos são um pouco mais complexos, então nós vamos um pouco mais vagar. Hoje a gente vai ler bastante, porque o começo da história de Jó a gente precisa ler, porque tem muito detalhezinho aí. Amém, pessoal? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, visita, Senhor, teu povo poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, me visita poderosamente, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai, todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a sonolência, toda a dispersão, Pai, caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Coloca nesta noite na nossa mente cativa a Ti, para Te ouvir, para Te obedecer, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida do Teu povo, a honra, a glória e o louvor é Teu, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, vamos lá, abram suas Bíblias aí. Então, no livro de Jó, está lá um livro antes de Salmo. Então, Salmos aí, quem não sabe, né? Está lá, próximo do livro de Salmos. O livro de Jó vai contar a história, evidentemente, de Jó, né? Nós vamos ver a história dele, são 42 capítulos, né? Então a gente vê aí o livro de Esther curtinho, Ruth, né? Contando a história de Ruth e Noemi, livro curtinho, né? E a gente vê aqui um livro onde tem muita informação. Por quê? Porque não tinha acontecido tantas coisas ainda. Nós vamos aqui praticamente no segundo livro da Bíblia e olha quantas coisas acontecem com a vida de um único camarada, né? Quer dizer, que era para o povo realmente aprender como tinha que se portar e qual era o posicionamento de um homem íntegro. E Jó é conhecido pelo homem que foi testado ao extremo. Né? Se você perguntar por que a pessoa, as pessoas falam, vai dar paciência de Jó. Misericórdia, não pede paciência de Jó. Eu lembro uma vez que eu falei para a bispa, dá paciência de Jó. A bispa falou, pede para você ver. Né? Porque a história de Jó, se você resumir ela é linda, né? Ela passou por um monte de coisa, depois foi, entre aspas, né? Passou por um monte de coisa, depois foi restituído. Só que a impressão que a gente tem é que foi assim, né? Ó, o cara perdeu hoje, na sexta-feira, na segunda-feira estava tudo restituído.
E não foi bem assim, né, pessoal? Então a gente tem que entender que a história de Jó é uma história muito bonita, mas Jó foi testado ao extremo, passou por um bom tempo aí, né, com algumas situações bem complicadas. Como nós vimos aí agora recentemente a história de José, né? O José foi governador, mas foram 12 anos aí de peleja. 12 anos para você pode passar rápido, para mim, para quem está passando pela peleja, 12 anos parece uma eternidade. Você está na bonança, tudo é lindo e maravilhoso, passa rapidinho. Mas na hora que você está passando pelo estreito, realmente, evidentemente, não é, né? Bom, o primeiro capítulo fala sobre as virtudes, né? A virtude e a riqueza de Jó. Então, vamos ler lá do versículo 1 até o 12, amém? Que diz assim: havia um homem na terra de Uz. Pessoal, desculpa, me perdoa, deixa eu falar uma coisa para vocês antes. Nós estamos, infelizmente, estamos com um problema na rádio, então não dá para vocês ouvirem a transmissão através da rádio hoje do programa. Está tocando louvor normal, nós estamos com problema não só no aplicativo, né, mas também a gente está conseguindo entrar ao vivo. Então, eu já tentei várias vezes aí pela manhã, tentei agora à tarde, também não conseguiu. A gente já falou com o pessoal técnico, a pessoa já mandou um WhatsApp, só que eles lá estão fora de São Paulo. Então, às vezes tem um pouco de delay até eles nos responderem. Assim que solucionar, a gente avisa vocês. Amém? A gente posta, inclusive, no Facebook avisando que a rádio está normal, ou amanhã cedo, na hora que vocês forem entrar conosco. Amém? Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bom, as primeiras características do livro de Jó já começam falando sobre um homem com integridade fantástica, né? Porque você já vê que já vai destacando que era um homem íntegro, né? Fiel, e o mais importante, se afastava, né? Ou seja, corria, se desviava do mal. Quando nós buscamos ser servo de Deus, né? Não adianta a gente falar assim, eu sou um homem íntegro, fiel, mas até que ponto, né? A gente consegue se desviar do mal, da aparência do mal? A primeira coisa que tem que fazer é se desviar, né? Buscar um outro caminho, mas se desviar do mal. Porque a probabilidade, né? Porque a pessoa fala, mas eu sou ser humano, a gente cai. Se a gente puder evitar, pelo menos, se desviar do mal, a probabilidade é muito menor. Agora tem gente que parece que fica testando, né, para ver se consegue resistir. Fala sério, fica tentando Satanás, né? Satanás entra por brecha, depois faz morada na casa da pessoa, não sabe o que aconteceu ou por quê, né? Então, em nome de Jesus. Então aqui a gente vê a integridade do homem, que também se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía, então, 10 filhos, amém? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, aqui a gente tem uma informação importante sobre a vida de Jó, né? Primeiro, que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, que ele tinha jumentos, que ele tinha boi, quer dizer, o camarada era rico. Aqui fala, inclusive, que ele era um dos mais ricos do Oriente. E também tinha diversos servos. Então, quer dizer, era um homem bastante próspero, muito possivelmente o mais próspero de toda a cidade, de todo o Oriente, como está dizendo aqui. Então, era um homem riquíssimo. E hoje, nos dias de hoje, você encontrar, inclusive, uma pessoa rica, temente ao Senhor, fala sério, né, que se desvia do mal. Por quê? Não estou falando que é impossível, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, por quê? Porque o dinheiro tem sido uma malignidade do século também. Muitas pessoas têm se desviado do Senhor por conta do dinheiro. Por quê? Porque adoram o Deus Mamon. Então, quando está com o Deus Mamon, o que a pessoa faz? Ela se passa para o Senhor. Porque tendo dinheiro, não tem, né? O mundo dita que não tem dor, que não tem nada, precisa buscar a Deus, né? E aí começa a ir para o mundão, aí se afasta do caminho do Senhor. Porque tem dinheiro para ir no final de semana para a praia, no sítio, e aí dar, né, o dia do Senhor não existe, né? Então, um homem riquíssimo aqui, amém? Seus filhos iam a casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Então, eram ricos, faziam grandes banquetes, uma coisa evidente, eram festivos, né? Quer dizer, gostavam de uma boa festa, os filhos de Jó, e a gente vai ver que uma das situações que acontece na vida dos filhos dele foi justamente um dos banquetes aí. Então, era comum, a Bíblia já começa a relatar que era comum eles fazerem banquetes, se reuniam todos na casa de um deles, e ali eles comiam, bebiam e festejavam. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, né? Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em meu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Bom, aqui a gente vê que o homem era um homem de tanta integridade
Só que aqui o que acontece? Talvez Jó ensinasse os próprios filhos, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar o caminho correto para os nossos filhos, não é verdade? Tem que ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Aliás, a Bíblia já nos deixa isso. Nós temos que ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Colocar eles no caminho certo. Se eles se desviarem lá na frente, o nosso papel como sacerdote do nosso lar e como pai é justamente ensinar o caminho certo. Muito possivelmente, o Jó, pela integridade que fala na palavra, ele deve ter ensinado o caminho. Só que isso não quer dizer que os filhos andassem por esse caminho. Só que ainda assim, aquilo que os olhos de Jó não viam, ou seja, nos banquetes aos quais Jó não participava, que está dizendo que eles participavam no banquete, e aí Jó chamava eles para a casa dele, para o quê? Para santificar. Então Jó tinha essa integridade muito grande. E ele ficava preocupado que alguns dos filhos pecassem por algum motivo na bebida, ou nas contendas que possivelmente pudesse acontecer naquela época, em função do próprio banquete. Então, o que ele fazia? Ele reunia os filhos ali, e ali ele ia fazer o quê? Entregar uma oferta ao Senhor. Então, um homem que primeiro temia o Senhor, entregava a oferta ao Senhor, já sabia o que era, o poder da oferta, porque ele entregava a oferta ao Senhor, chama todos os filhos e fala, bom, agora eu vou fazer um conselho, porque eles festejaram aquilo que fizeram de errado, eu já vou antemão, quer dizer, antecipar, já vou pedir perdão ao Senhor, aquilo que os meus filhos possam ter cometido, amém? Um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vieram também apresentar-se perante o Senhor a Satanás entre eles. Então, no dia que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, tá? Quando você lê aqui, você vai ver, talvez, em algumas traduções, você veja relatando que os anjos vieram ter com Deus. No caso, para os filhos de Deus, evidentemente os anjos, apresentados perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, que é o anjo caído, a bispa já ministrou, e hoje nós não vamos entrar nesse detalhe aí no curso próprio para isso, nós vamos entrar nessa ministração porque é complexa e demanda a gente ter um pouco mais de estudo, amém? Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aqui, olha que interessante, aqui não era qualquer pessoa que estava falando sobre a integridade de Jó. O livro começa falando sobre a integridade, mas quem escreveu os estudos, quem teria escrito esse livro seria o próprio Moisés, que escreveu esse livro de Jó. Então, tamanho, aí você vê a importância, e pelo fato das escrituras relatarem que era um dos livros mais antigos, tanto é que foi Moisés que escreveu. Só que aqui, o que acontece? Ali estava Moisés falando, Moisés escreveu aquilo que o Senhor o passou. Só que aqui está dizendo o próprio Deus falando que ele era um homem íntegro, fiel, e falando para quem? Para Satanás. Está vendo meu servo Jó ali? Homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, e mais importante que ainda se desvia do mal. Quer dizer, com tudo que ele é, ainda quando ele vê algo errado, ele se desvia para não participar, para não ser conivente, enfim, um homem que tem uma integridade inabalável. Bom, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Será que ele teme realmente a Deus? Primeiro, se Deus está falando que ele é temente, que é o homem que se desvia, que tem toda essa integridade, Satanás não ia deixar barato, ia perguntar, será mesmo de balde? Será que realmente, se a gente apertar em todas as áreas, ele realmente teme ao Senhor? Satanás ia deixar barato, ia tentar o máximo que pudesse, saberem que o homem é pecador, Acaso não o cercasses como Sebe, e a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti a tua face. Ou seja, o que Satanás está falando para ele? Ele é muito bom, temente ao Senhor, porque não falta nada, É fácil quando você pega uma pessoa que tem de tudo. Condição financeira não falta nada. Agora, quero ver você pegar um camarada lá, pega desse cara que tem tudo isso e tira dele tudo, e vamos ver se ele ainda vai continuar adorando ao Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que na maioria das vezes, quando tira alguma coisa da gente, não tudo quanto foi tirado de Jó, Mas quando tira alguma coisa, as pessoas saem culpando quem? Ao Senhor. O camarada abre brecha para Satanás, deixa Satanás fazer morada na casa dele, depois a culpa é do Senhor. Peca, o que a gente fala, a iniquidade mesmo, a consequência de eu sabendo, ou seja, consciente, e depois é Deus que é o culpado. Fala sério, Mas aqui,
Satanás começa a falar isso. Estende, porém, a mão e toca-lhe nele, tira tudo e verá se ele não blasfemará contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, aqui, o que o Senhor falou? Pô, você está dizendo que ele não é íntegro, que ele não é fiel? Então, você pode tocar em tudo ele. Tudo que você quiser dele, pode tirar tudo que ele tem, porém, não vai tocar na vida de Jó. Então, aqui, o Senhor dá uma autorização para Satanás, para que Satanás fizesse tudo o que fez. E esses dias a bispa estava ministrando, e a bispa falou, mas a bispa perguntou, Satanás tem poder? Lembra? Aqui, logicamente, o Senhor deu poder para Satanás, Satanás fez o que ele quis. Só falou para ele o quê? Na vida de Jó, você não vai tocar. Então, Satanás, logicamente, agora está com a carta na mão para fazer o que ele quisesse. E ia tocar aqui na vida de Jó. O que acontece aqui, pessoal? Só como eu falei para vocês no comecinho, eu vou falar sobre a terra, né? Porque ele é da terra de Uz. Então, para não gerar dúvida, para a gente continuar, a terra de Uz ela é mencionada apenas 2 vezes fora do livro de Jó. Então, só para fazer um parênteses aí, tá? Uma é em Jeremias, capítulo 25, versículo 20, e a outra em Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Que fala, ó filha, vamos lá, é só para o pessoal saber, como eu estou pegando o livro Jeremias 25, 20. Como eu estou falando de um livro antigo, e falando que ele é de Uz, da onde eu preciso falar da origem, até para vocês entenderem que faz sequência, e outra Lamentações, 4, 21. Então, eu estou falando para você qual é a base bíblica que fala sobre a origem dele. Depois fala, ó filha de Edom, que habitastes na terra de Uz. Então, tá aí para vocês saberem de onde está lá em Lamentações. Amém? Lamentações claramente associa Edom à região do povo e da descendência de Esaú. Então, só fazendo parênteses aí, que ele é da terra e é descendente, então, no caso de Esaú. Amém? E aí começa a falar sobre as aflições e a paciência de Jó. É o que nós vamos continuar aqui no capítulo 1. Né? Tá tudo muito bem, né? Jó, um homem rico, próspero, com uma bela família, 7 filhos, né? Homens, 3 mulheres, bastante servos, tudo indo muito bem, só que infelizmente Satanás resolveu mexer na vida de Jó, né? E o Senhor permitiu, por quê? Porque sabia que Jó era um homem íntegro, como falou, por mais de uma vez. E aí o que acontece? Certo dia, todos os filhos de Jó estavam, né, num banquete na casa do filho mais velho, ou seja, na casa do primogênito. E o que acontece? Quando começam a chegar as más notícias, e aí o que acontece? Quando a gente vai ministrar sobre Jó, muita gente tem temor. O que é que vem por agora, né? Você pega lá no púlpito e vai falar, hoje nós vamos falar sobre Jó, o cara fica esperando o que é? A restituição ou é as más notícias, né? O que vem por aí? E o que acontece? Começou uma consequência, uma sessão, né, de más notícias para Jó. Imagina o camarada está em casa, tranquilamente, de repente começa a chegar uma má notícia, né, uma notícia ruim em cima da outra. Não parou de chegar uma notícia para Jó. Preste atenção no que acontece. Eles estavam sentados, Jó estava sentado, os filhos estavam reunidos, e aqui a gente vê mais uma evidência, como eu falei para vocês agora há pouco, que os filhos se reuniram, estavam no banquete, se reuniram por mais de uma vez, agora falando que eles estavam novamente em outro banquete, junto com os filhos. Possivelmente o que ele ia fazer depois? Entregar o holocausto, não é assim? Que Jó fazia, até para purificar os filhos e coisa e tal. Pois bem, e Jó não estava participando com eles. Por quê? Porque a Bíblia relata que chega um servo para contar a história para Jó. Então, quer dizer, Jó não estava participando desse banquete, ok? Ficou claro isso? Estou dizendo porque você vai ler e pode gerar dúvida aí, amém? Show. Vanessa aqui, a bispa está respondendo aí, amém, pessoal? O que acontece? Chega um servo, né, de Jó para dar notícia para ele, olha, os animais foram levados e os servos foram mortos, eles roubaram todos os animais, né, foram levados e os servos mortos, olha o que aconteceu. E aí o que acontece? Jó começa a ficar preocupado. Chega a primeira má notícia lá, que levaram todos os animais, né? Ou seja, levaram o que ele tinha de patrimônio, né? Naquele momento levaram, o mensageiro falou o seguinte, olha, o restante dos servos que tinha lá, todos foram mortos, eu chego ele para contar a história. Só sobrou eu para contar a história. Ele sempre tinha um abençoado que ficou que era para contar para Jó uma notícia. E nem bem esse camarada acabou de contar a notícia para Jó, chega um outro mensageiro.
Olha como que é uma notícia chegou na vida de Jó. Não chegou assim uma hoje, um mês que chegou tudo com uma pancada só. O mensageiro falava quando chegou o segundo mensageiro. Olha, Jó, caiu fogo no céu e queimou as ovelhas e os servos. Quer dizer, levou o jumento lá, agora levou as ovelhas. Quer dizer, olha o que acontece, caiu fogo, né? E todos os servos foram queimados e só sobrou eu para contar a história. Quer dizer, mais uma notícia. Quando tocava, não tinha campanha naquela época, quando chegava um camarada para falar com o Jó, já começou a ficar desesperado. Por quê? Porque cada um que chegava era uma notícia. O camarada chega, fala que levou o gado, agora levou as ovelhas também. Né? Queimou tudo, os servos morreram, quer dizer, até os servos que ele tinha, Jó perdeu. Lembre-se que ele era um dos mais ricos do Oriente. Tinha muitos servos, né? Era riquíssimo. E aí o que acontece? Chega outro e fala, olha, os caldeus chegaram e levaram os camelos e mataram os servos. Caraca, meu, fala sério. Se eu sou Jorge, eu falo para o você vai ficar lá na porta, não deixa mais ninguém entrar, mas nem o servo é uma notícia, porque misericórdia. Nem bem um acabava de contar uma notícia ruim, chegava outro. Você tem noção do que é chegar a notícia ruim assim, um em cima da outra? Fala sério. Realmente, olha, a integridade igual a desse homem, porque qualquer uma outra pessoa já tinha até infartado. A gente vê as pessoas hoje em dia, por muito menos, quando tinha uma má notícia, o camarada quer pular da ponte, quer fazer, quer acontecer, quer abandonar o ministério, abandonar a igreja, abandonar a família. Não é, bispo? As pessoas, por muito menos, as pessoas querem abandonar tudo. Olha, eu não quero mais servir a Deus, porque olha aí, eu estou servindo a Deus, olha o que está acontecendo. Primeira coisa que as pessoas fazem. Então, preste atenção no grau de dificuldade que aumentamos sobre a casa de Jó. E aí, só que parou por aí? Não parou por aí. Falou que matou os camelos, que roubaram os camelos, uma parte matou o céu, matou todo mundo, só sobrou esse camarada. Só que a notícia não acabou por aí. Esse camarada acabou de falar, chega outro. Meu Deus do céu. O que esse cara vem agora? O que mais falta acontecer na minha casa? Acho que eu penso, bom, agora já estou pobre, só me sobrou a pobreza, né, porque não tem mais gado nenhum, né? E os meus filhos, porque não tem mais nada para me levar. Né? Até os servos eu já perdi. Mas aí que acontece? Chega um camarada e fala, olha, Jó, chegou um vento forte no deserto, atingiu a casa do primogênito. O que eles estavam fazendo com o primogênito? Estavam fazendo banquete, festejando, então estavam todos os irmãos lá. Eu li para vocês no comecinho, fiz questão de ler para vocês, que eles faziam um banquete na casa do primogênito e chamavam o quê? Todos os irmãos, inclusive a Bíblia relata que chamava as irmãs, ou seja, estava toda a família reunida, só não estava Jó e a abençoada da mulher dele, que é uma abençoada igual a mulher de Ló. Né? Só que a mulher de Ló para mim tem um fim maravilhoso, né? Mas de Jó, nem tanto, né? E aí o que acontece? Chega uma notícia, olha, caiu fogo lá, derrubou, né? Veio um vento forte, atingiu a casa, matou todos os seus filhos, só sobrou eu. Olha, se é um cara mundano, ele falou, agora eu vou matar você, porque para não chegar mais ninguém dando uma notícia, porque misericórdia. Fala sério. Não, vamos. Tenta imaginar um filme na sua cabeça, toca a campainha, o cara chega e fala, olha, isso aconteceu na sua casa, aconteceu com o carro, daqui a pouco aconteceu com o cachorro, aconteceu com o papagaio. Você vai olhando no meu cadáver, é uma notícia, misericórdia. Ó, desliga a campainha, não quero mais receber ninguém hoje, porque misericórdia é só uma notícia, só chegava uma notícia para Jó. Só que a última notícia que chegou, essa foi bombástica. Por quê? Porque a gente vê na integridade de Jó o amor que ele tinha pelos filhos. Porque ele entregava oferta até para aquilo que os filhos pudessem pecar. Quer dizer, ele não tinha certeza se os filhos pecaram ou não, mas ele já entregava o holocausto antes. Sem saber. Então a gente vê o quê? Que esse homem tinha um amor pelos filhos. Preservava os filhos. E aí chega a notícia justamente que os filhos morreram, que morreu todo mundo. Fala sério. Você imagina, você acordou domingo, tudo lindo e maravilhoso, né? Foi para a igreja, recebeu a palavra, ó, tá na unção, tá na fé, como diz a bispa, tá mordendo a maçaneta. Chega na segunda-feira, você chega na empresa e começa uma notícia. Aí você fala, meu Deus, mas onde estava tudo bem? Como que pode acontecer tudo no dia seguinte? O que aconteceu de ontem para hoje que eu não vi? Que filme que eu perdi? O que eu perdi? Qualquer pessoa ia falar, o que eu perdi nesse meio do caminho? O que eu fiz? Porque uma consequência, né? Uma situação na sequência da outra. E aí, quando chega agora, Jó perdeu tudo, não sobrou mais nada, nem os filhos sobraram para Jó. Perdeu tudo. E olha o que fala aqui no capítulo, no versículo 20 e 21.
Jó perdeu tudo. Olha o posicionamento de um homem íntegro e fiel. Então Jó se levantou. Olha, o cara perdeu tudo que tinha, toda a riqueza e os filhos. O que você faria no lugar de Jó? Você ia fazer o que ele fez? Olha o que ele fez. Rasgou as suas roupas, rasgou o seu manto, né? Que naquela época era comum rasgar, né? Em sinal de que o cara estava sentindo com tudo aquilo. Rapou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. Fala sério. O camarada chega segunda-feira, está excomungando, aí ele excomunga a mulher, o papagaio, o filho, o cachorro, todo mundo que aconteceu uma coisa errada. Você quer ver um camarada ficar bravo, um homem? Cara, domingo ele foi pra igreja, tá todo mundo. É a mesma história que eu acabei de contar para vocês. Tá lindo e maravilhoso. Chega segunda-feira, ele levanta cedo para trabalhar, um pouco mais atrasado, segundona, lindo e maravilhoso, né? Aí vai lá para tirar o carro, já trocadinho de paletó, olha o pneu furado. O que esse camarada vai fazer? Se fosse a mulher, a gente sabe, né? Chegou lá, não tem chapinha, não tem não sei o quê, o cabelo... Misericórdia, né? Ia fazer, né, o que há, né? Fala sério. Mas olha o que ele faz. Hã? Ia fazer, bispo? Se você chegar de manhã, a chapinha não estiver lá, você vai... Senhor, em nome de Jesus, fecha minha boca. Não, vou prender o cabelo, tá de boa. Mas tem muita gente por aí que olha, Nem se o pneu tiver pular furado. essa parte aí. Nem se o pneu tiver furado. Começou, aleluia, oh, glória a Deus, oh, glória. Olha, ia ter gente falando cobras e largados. E esse camarada, eu dei um exemplo de coisa simples. Mas aqui o camarada perdeu toda a família, perdeu toda a riqueza, não tem nada, tá na miséria. E o cara vai adorar. O livro de Jó, fala sério. Sentar e chorar. Olha, queridos, em nome de Jesus, vou ser bem honesto com vocês. Eu passei por algumas coisas do passado que eu não fui adorar, não. Bem que eu não falei, né? O que muita gente fala por aí. Você foi chorar. Eu não pequei contra o Senhor, mas eu fui chorar e, olha, sinceramente, eu não sei, hoje, olhando, não sei nem como naquela época eu não falei nada, viu? Sinceramente. Olha quando você já era convertido. Já era convertido, eu podia ter falado cobras da gata. Eu nunca tive hábito de falar palavrão, coisa e tal, mas eu chorei. Chorei muito, né? Né? Chorei. Tudo que você tem que guardar, guarda as entradas não. Olha o que esse camarada faz. Depois de tudo que aconteceu, eu contei pra vocês, o cara vai chorar. Fala sério, chorar e mais. E disse, não só basta, o cara colocou o rosto em terra, começou a adorar o Senhor. Olha o que ele lembrou. Eu quero ver você falar isso na hora que você perder todo o dinheiro. Se você vai falar o que ele falou, isso é fácil. Isso é fácil. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus a falta alguma. Então, olha, não houve desespero de Jó em momento algum. Ele se colocou em terra, esse homem conhecia o Deus que ele servia. E muitas vezes, sabe por que a gente não tem atitude como Jó teve? Eu brinquei, vocês me perdoem. Eu brinquei, mas isso acontece. Muitas vezes a gente não tem a atitude que ele teve. Mas sabe por que ele teve essa atitude? Porque ele conheceu o Senhor. Somente aquele que tem experiências com Deus, que sabe que Deus não tira algo de nós para dar algo muito maior. Não nos priva de alguma coisa para lá na frente nos dar uma bênção maior. Quando o Senhor nos priva de algo, porque nesse momento não é para a gente ter esse algo, nós estamos preparados para ter esse algo agora. Está caprichando. Está caprichando, está lapidando, preparando. Mas sabe por que Jó teve essa atitude? Por quê? Porque ele não se desesperou, porque ele tinha o quê? Uma obediência ao Senhor. E nós, muitas vezes, o nosso desespero, por quê? Porque nós não temos comunhão com o Senhor, não temos obediência, mas esperar o quê? Isso faz aqui, você pode conectar, se quer conectar. Deixa eu tentar conectar aqui, pessoal, só um minutinho, para a gente entrar na metade. Ver se a gente entrar aqui, da boa noite, pessoal da rádio, e aí quem quiser migrar para a rádio, para a internet, consome menos aí, fique à vontade. Só não vai ter a minha belezura aí, para vocês verem. Não está entrando. Eu vou ter que reconectar do computador central, porque eu já faço isso. Então, vamos continuar, bem, pessoal? Porque eu tenho que conectar no outro computador e agora não dá, né? Então, o que acontece? Somente aquele que tem o quê? Comunhão com o Senhor. Quando a gente tem comunhão com o Senhor tira algo da gente começa a entender. Eu estava recebendo um vídeo agora há pouco do Jefferson, inclusive, ele entendeu o que Deus fez com ele. Né?
um videozinho pequenininho, coisa e tal, um vídeo pequenininho que ele postou, e ele entendeu, ele falou para mim, eu entendi o que significa esse vídeo. Olha aí a resposta. E muitas vezes é isso, a gente não consegue no primeiro momento entender o trabalhar de Deus. Só que se a gente tiver, né, obediência ao Senhor, comunhão com o Senhor, você pode ter certeza, na hora você talvez até cause um espanto, mas daqui a pouco você vai entender que Deus está tratando, que Deus tem coisa muito maior, que Deus vai fazer algo extraordinário. Então aqui Jó, por que ele fez tudo isso? Porque ele sabia quem era Deus, entregava, sabia que Deus tinha abençoado ele. E muitas vezes a gente vive um tempo de bonança e a gente esquece que quem nos deu tudo isso foi o Senhor. Né? E aí quando tira, é como se eu falasse, olha, isso aqui é meu, eu te emprestei e estou pegando de volta. Ué, fui eu que te dei. Você imaginou? Você tentou olhar por esse ângulo? Ué, você está reclamando que você perdeu? Deus te emprestou e tirou de volta. Você não soube usar, ele te tirou, e aí? E se for isso? Você não faz isso com o seu filho, com a sua filha? Você dá um brinquedo, não sabe usar, como é que você vai botar o teu filho de castigo? Hoje a maioria faz. Tira o celular. Ué, eu dei o celular, você não soube usar, eu tomei. Não é assim? Olha e pensa. Vamos lá, capítulo 2. Capítulo 2, aí, que agora chegar um outro momento da vida de Jó, quer dizer, ali ele adorou o Senhor, só que precisava agora digerir o que? Toda a situação. Né? A má notícia chegou, né? Ele chorou, adorou o Senhor, teve consciência, sabendo que ele não tinha nada, que tudo quem deu foi o Senhor, e que o Senhor tirou, se o Senhor quisesse dar tudo de novo também, amém. Isso fica evidente nos últimos versículos do capítulo 1. Só que agora chega um outro estágio da vida de Jó, e essa aqui, muitos de nós vamos nos deparar com essa situação na nossa vida, quando chega os amigos, né? Certo dia vieram os anjos apresentar-se ao Senhor, e eles viram que Satanás, né, Satanás vieram junto, e foi quando o Senhor perguntou de onde ele vinha novamente. Vem de odiar a terra. E aí ele fala o quê? Lá no versículo 3. Eu perguntei ao Senhor a Satanás, observaste, meu servo Jó? Aliás, Satanás também está desocupado, né, meu? Fala sério. Toda hora ele está rodeando a terra lá, né? Fala sério. E vai lá para o Senhor está fazendo aqui de novo, abençoado, né? E até observou, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Se sou eu, tinha falado assim, você não aponta para outro, eu sou íntegro, mas aponta para outro, né? Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, lembra o que você fez? Para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pede por ele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Aqui o que acontece? Satanás coloca em xeque a integridade de Jó mais uma vez. Porque falou, olha, ali eu falei que o que Satanás falou, se tirar tudo dele, todo o patrimônio, os filhos, tirar tudo, ele vai blasfemar, ele vai falar contra você, contra Deus, no caso, né? E aí a gente vai ver onde para essa integridade. E aí aqui novamente Satanás vai lá e fala, tá, mas ele não falou contra o Senhor porque a vida dele está tudo boa ainda, ele tem a vida, não tem mais nada, só que o Senhor não tinha permitido que tocasse na vida de Jó. E aí o que acontece? Tocou na vida dos filhos, tirou o patrimônio e agora chegou ao segundo ponto. Ele falou, mas ó, faz o seguinte, e se eu tocar na vida dele? Não vou tirar a vida dele. Mas se trouxer uma enfermidade para ele, será que mesmo assim ele não vai, essa enfermidade dele toda não vai acabar? E aí o Senhor permite que toque em Jó. Então, dessa vez, o Senhor permite que toque nele, porém, que não lhe tire a vida. Então veja que aqui, até aqui, aquilo que parecia já estar difícil para Jó digerir, agora começa um segundo estágio, que é o quê? Agora não bastasse perder tudo, olha o que acontece. Então feriu ele a Jó e lhe encheu de tumores da cabeça à planta dos pés. A dor era tanta que até um caco ele usava para raspar. Então você vai ver estudos, aí tem imagem, né? A bispa já ministrou também sobre isso, mas eles usavam como se fosse um caco de telha, né? Para raspar, tamanha era a dor que esse homem estava sentindo. Então você imaginou o que passava esse homem, né? O cheiro, né? O mau cheiro que tinha. E a gente sabe que naquela época era colocado, né, separado. E a mulher, inclusive, fala do mau cheiro que ele tinha. Então vê a situação em que estava esse homem. Além de perder tudo que tinha, agora se não bastasse tudo isso, ficar numa miséria, ainda estava cheio de tumor, fala sério.
Olha o que Satanás queria fazer com ele. Eu conheço, bom, a gente pode incluir muitas pessoas aí, né? Ou talvez a população inteira que não chegaria nem na metade do que já passou. Você imagine chegar aqui as consequências de ficar numa enfermidade. Porque quando a gente vê que toca, né, nos nossos amados, a gente faz o quê? A gente já fica maluco, porque tocou naquilo que a gente mais ama, que é os nossos filhos. Você imagina, tocou nos filhos, não bastasse, ainda vai e toca na vida de Jó. Se não bastasse tudo que ele viveu, ainda vem a mulher dele e fala assim para ele, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como manter tamanha integridade diante de tudo isso? Aí eu te pergunto, fala, como você vai conseguir ser íntegro? Perdeu tudo, só sobra essa abençoada dessa mulher para testar a vida desse homem. Nem o nome dela não fala na Bíblia. Você vê como era abençoada, né? Foi a esposa de Ló, foi a esposa de Ló, não sabia o nome dessa abençoada. Aqui é a mesma coisa. Se bastasse porque estava passando, recebeu uma acusação, né? Ou seja, uma maldição da própria mulher. Fala sério, a única pessoa que sobrou, ela fala, pô, faz o seguinte, amaldiçoa o teu Deus aí, morre, acabou. E assunto resolvido. Olha o que esse homem passou em todas as áreas. Mas já sabia, inclusive ele fala, que havia recebido o bem, como também não receberia o mal. Jó não pecou nem com os seus lábios contra Deus. Ele falou para a mulher, olha, eu recebi o bem, e recebe o bem também pode receber o mal. Até porque a palavra de Deus diz o quê? Que o dia mal vem para todo mundo, não vem? O que o Senhor dá de estratégia para a gente? Olha, né? O dia mal veio, mas eu venci o mundo, a gente tem o que? Experiência do Senhor. Não é isso? Hã? Tem tribulações, mas eu venci. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, não é assim que o Senhor fala? Mas a palavra já nos garante que o dia mal chega. E aqui já está falando exatamente isso. Ó, tive um dia bom, mas agora vem um dia mal também, ué. Olha o que ele fala para a mulher. Então, agora chega no finalzinho do capítulo 2, chegam os então abençoados amigos de Jó. Esses camaradas vão testar a fé de Jó até os últimos capítulos aí. Vão mexer muito na história, né, com a vida de Jó. E aí o que acontece? Chegam eles são Elifaz, Bildade e Zofar. Choram, ficam lá com ele na terra. Eles são tão amigos de Jó que eles ficaram por 7 dias lá. Chegaram de novo quando viram Jó, já se comoveram, se colocaram em terra, começaram a chorar e ali ficaram por 7 dias. Por quê? Porque eles viram o tamanho da dor de Jó. Não tinha o que falar, né? O Jó perdeu tudo que tinha. Então os caras viram a dor do cara e começaram a chorar com ele. Que dor era essa que Jó estava sentindo? Então talvez fosse o primeiro consolo que ele tivesse tendo, que era justamente desses amigos. Porque se nem a mulher que ele tinha esperava consolo dela não tinha, somente esses amigos para dar consolo para Jó. E aí nós vamos para o capítulo 3. Amém? E aqui no capítulo 3, não é que é contraditório, muita gente se levanta e fala, mas Jó amaldiçoa, não. Jó reclamou como toda, não é que ele murmurou, mas ele rasgou a alma dele no capítulo 3. Por quê? Porque não é fácil passar por que ele estava passando. Sem falar nada, sem reclamar, é sério. E no capítulo 3, Jó faz o quê? Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Né? Ele não aguentou tamanho sofrimento e desabafou a amargura da sua alma. Ele não falou contra o Senhor. Né? No entendimento dele, ele não falou contra o Senhor. Mas era duro aquele sofrimento, perder tudo, estar nessa situação de enfermidade. O que ele faz? Ele começa a fazer o quê? Olha, eu preferia não ter nascido. Tudo ia lindo e maravilhoso. Né? Era só não ter o quê? Não ter nascido. Amém? E aí o que acontece? Você precisa. E aí Jó começa, então, uma série de comparações. No capítulo 3, a gente vai ver que ele faz várias comparações. E quais eram as comparações que ele fazia? Ele começou a fazer do dia, da noite, né, da escuridão, da luz, das nuvens, da sombra. Tudo isso por causa do dia do seu nascimento. Olha, tem sol, né? Tem lua, tem dia, tem noite. Ele começa a fazer diversas comparações com relação a isso. Né? E aí ele vai... como se fosse, né, uma lamúria, um desabafo. E muitas vezes nós não conseguimos esperar por alguns dias, né? Começamos o quê? A reclamar. Quando o silêncio prevalece, começamos o quê? A murmurar, né? Você espera, olha, tudo bem, então tem propósito de Deus, tá bom, aí você fica lá, né? Vamos pegar o exemplo do cara desempregado, né? Olha, propósito de Deus, aí tá lá no primeiro dia, né?
desempregado, segundo, passa um mês, passa um segundo, o que acontece? O silêncio, Deus parece que não fala nada, e aí, às vezes, até Deus está falando, mas a gente não consegue ouvir porque está tumultuado, está, né, turbulento, não consegue ouvir ao Senhor, porque começa a reclamar, murmurar, e aí por aí vai. Então, você imagina o que significava para esse homem. Então, ele questionou por que não morreu no parto. Ele começa a questionar no capítulo 3, por que eu não morri no parto? Assim estaria dormindo, experimentando o verdadeiro descanso de Deus. A morte seria o melhor do que a tribulação e a desigualdade que ele estava vivendo nesse momento, que elas cessariam. Então, olha o que ele estava falando. Olha, se eu não tivesse nascido, eu não teria o bem, mas também não teria o mal. Olha a cabeça do camarada como que estava. Porque a tribulação era grande, as dores eram grandes. O bispo acabou de falar. Os tumores traziam dores fortíssimas para aquele homem, fora cheiro, fora tudo. Então, ninguém queria ter com esse homem. Esses abençoados que estavam 7 dias, não, mas daqui a pouco a situação vai mudar e muito. Então, ele poderia até não ver razão na sua vida, mas Deus via. E muitas vezes, quando você pega uma pessoa que está no estado de depressão, vai falar, a pessoa não vê razão da vida dela para nada. Mas Deus vê, tem propósito nessa vida. E por isso que muitas vezes a gente fica, não dizer desesperado, fica muito preocupado, porque a gente vê as pessoas no quadro de depressão. E as pessoas se isolam, não querem receber ligação, não permite a nossa ida até a casa delas. É difícil. Né? Por quê? Porque a pessoa não consegue ver propósito nenhum, não precisa nem perder teu tempo. É assim que eles falam. Né? Se pergunta para a bispa que tem mais experiência do que eu, o quadro depressivo é exatamente, a pessoa não quer ver ninguém, ela fala, não perde nem seu tempo vindo até aqui. Então, embora ele não culpasse a Deus, Jó se pergunta por que ele não impediu o mal. E isso é uma pergunta que nós fazemos constantemente quando algo começa a dar errado. Tudo bem, Senhor. Mas por que o Senhor não impediu, então, que isso acontecesse na minha vida? Ele começa a questionar isso. E quando nós estamos passando pela tribulação, evidentemente nós questionamos ao Senhor. Tá bom, Senhor, mas então por que o Senhor não impediu? Eu tenho estado na tua casa, eu tenho estado na tua obra, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado. Por que o Senhor não impediu de acontecer isso comigo? Só isso, só quero que o Senhor me explique o porquê. Eu começo a questionar como entender que se ganha o mundo inteiro e de repente perde tudo. Como você vai explicar para um cara que tinha tudo ontem e hoje amanhã você não tem mais nada? Um cara é rico, agora é pobre. O cara tinha uma família linda e maravilhosa e agora foi destruída, não tem mais casamento, não tem mais nada. O cara tinha um bom emprego ontem, hoje ele não tem mais nada. Como explicar tudo isso? Pergunta para a pessoa, ela vai falar assim, o que eu fiz de mal? Por que Deus permitiu? Por que Deus manteria a vida dele? É isso que ele se questionava. Por que Deus está mantendo a minha vida? E deu tudo, me tirou tudo, e leva também embora. Jó queria descanso, e muitas vezes a gente sabe quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, e eu falo para vocês porque eu desejei também que o Senhor me levasse. Eu não pensei em tirar a minha vida. Talvez não que eu lembro, talvez, no ápice, né? Num quadro depressivo, a gente pensa nisso. Mas o que fala, mas Senhor, me leva. Entendeu? Porque eu não quero viver nesse sofrimento. Aquilo que o Senhor está me lapidando, me preparando, para mim era um sofrimento. E isso é o que a maioria das pessoas não consegue entender. Que aqui, essa situação que você está passando, o Senhor está te lapidando, mas você vê como um sofrimento e você não quer passar por esse sofrimento. Ainda que seja para ser colocado num lugar lá na frente muito melhor. Mas nesse momento, quando você está passando pela lapidação, você não consegue ver momento lá na frente, você não consegue ver nada disso, pelo contrário. Né? Então, tudo que ele temia sobreveio sobre a vida dele. E com medo, Satanás ainda toma vantagem. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quando a gente ainda está com medo, aí Satanás toma mais vantagem ainda, né? E se fortalece. E se fortalecendo, ele consegue o quê? Tirar a paz e trazer a contradição, a dúvida. Deus está comigo? E esse é o problema. Nós estamos lá, começa a enfraquecer, né? O medo vai tomando força, Satanás vai crescendo, e aí a gente começa a questionar se Deus está conosco verdadeiramente. Aí você vai ver até irmão que está na igreja lá, 5, 6, 10 anos, 20 anos, começa a falar, mas será que Deus está comigo mesmo? Porque olha o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque o silêncio às vezes parece que paira. E aí você, nesse momento, parece que você não consegue ouvir. Você fica surdo, você não consegue ouvir a Deus. E aí você começa a questionar se Deus está com você mesmo no negócio. Deus está comigo mesmo aqui? Esse é o grande problema.
Então, em meio à luta, nossa primeira reação é desejarmos o quê? A morte. Através da paralisação, do desfalecimento, ficamos fracos e a morte torna-se o quê? Uma consequência. Né? Quando chega tudo isso, quando vem a luta, ainda mais esse tipo de luta, nesse grau, e muitos conhecem o que eu estou falando, por quê? Porque quando toca num filho, você vê um filho usuário de drogas, é um filho passando por uma enfermidade, marido, a esposa, a pessoa que é tão desgastante, que às vezes você faz o quê? Você prefere até a morte para não ver o sofrimento do filho, por exemplo. É uma mãe, principalmente, tem pai aí que só o sangue do cordeiro, mas as mães que são mais, né, próximas dos filhos, eu não sei que ligação é essa maravilhosa, mas você vê muito isso. A mãe fala, eu prefiro ser levada do que ver o sofrimento do meu filho. Estou errado, bispo, você que é mãe? Prefere desejar a morte do que ver o sofrimento do filho, ver o caminho que o filho está levando. Agora, é certo? Não é errado. Mas vai explicar isso para uma mãe que está naquela dor naquele momento. É o questionamento, Deus está comigo? A bispa já deu vários testemunhos aí, se não era Deus na vida dela, falou, estou com você, filha. Calma que o seu barquinho não está sem controle, não, estou com você em todo momento. Amém? Você vai para o capítulo 4, bispa? Ou vamos deixar o horário aí? Já são 4:07. Vamos deixar o capítulo 4, a gente vai aqui. Tem os primeiros capítulos, eles são um pouco mais complexos aí, a gente teve que fazer mais leitura, depois vai dar uma deslanchada um pouco diferente. Então, hoje é quarta, né? Na sexta-feira a gente continua o capítulo 4, 5, 6 e 7, vamos ver se a gente consegue na sexta-feira. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar. É um livro, eu sei que às vezes a leitura do livro de Jó, principalmente no comecinho, a gente precisa entender, não é que é complexo, entender a integridade desse homem, o que ele passou, que não foram coisas simples, foram coisas muito sérias. Quando a gente começa a olhar o nosso dia a dia, a gente fala, poxa, por que eu estou reclamando tanto? Olha o que Jó passou. E olha o que a gente passa, a gente por tão pouco. Acho que quando a gente está passando pela dificuldade, tinha que ler o livro de Jó aí, comecinho, pelo menos. Capítulo 1, 2 aí, você vai ver, aí você fala, poxa vida, eu reclamando por conta disso, né? Olha o que esse homem passou e ainda assim não murmurou, não reclamou, né? Só lavou algas e chorou, né? E aí, como evidentemente, como nós muitas vezes fazemos também. Amém? Eu quero orar com vocês, quero pedir desculpa antes de mais nada aí pela rádio, mas sexta-feira, a partir de amanhã, nós já estamos em ordem. Amém, pessoal? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra, Pai. O quanto nós aprendemos nessa noite, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela vida dos teus servos que se conectaram, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente, Senhor, que essa palavra venha frutificar, que essa palavra venha se multiplicar, Senhor, que ela venha se propagar nos quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa os teus servos como instrumento, Pai, cada vez mais, Pai, que esse livro que nós vamos estudar esse mês venha fazer a diferença nos teus servos, Pai, com integridade, com lealdade, com fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a andar no teu caminho, caminho santo, Pai, pois nem louco nós nos desviaremos dele, Pai, em nome de Jesus. Eu envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, filhos? Deus abençoe. Amo vocês. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja que te ama. Glória a Deus, pessoal. Uma bênção aí, amém? Não se esqueça, hein? Ó, a bispa está aqui, não entendi. Depois uma oraçãozinha. A igreja que te ama. Amém, pessoal? Não se esqueça, amanhã tem programa cedinho, a palavra do dia. E depois à tarde nós temos o perfil criando testemunho extraordinário. Não perca, amém? A paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.